Olá, pessoal. Vamos à resolução das atividades dessa semana, que foram aplicadas na plataforma digital do município de Aracati, do componente curricular de matemática da série do 9º ano, onde nós vamos ter um simulado de preparação para o SPAES. Então, vamos lá. Na primeira questão, vem dizendo o seguinte, do descritor 16. Enquanto resolviam atividade de matemática, Carlos comeu 9 biscoitos de um pacote que continha 15 biscoitos. Como a sua atividade era sobre frações, ele resolveu representar a quantidade de biscoitos comidos com uma fração. Se ele tivesse feito uma representação decimal dessa fração, seria... Primeiro, para a gente poder descobrir a representação decimal, nós temos que realizar a representação fracionária, né? Se o total do pacote eram 15 biscoitos e ele comeu 9, essa parte comida ou retirada do pacote sempre fica na parte de cima da fração. Então, o 9 vai ficar na parte de cima e o 15, que é o total da fração, sempre fica na parte de baixo, né? No nosso denominador. Então, vamos aqui. Para a gente poder descobrir qual é a fração que representa... Desculpa, a parte decimal que representa essa fração, nós vamos ter que pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, a gente vai ter que pegar o 9 e dividir pelo 15, que ele vai dar a nossa resposta em fração. 9 dividido por 15 vai dar 0,6. E 0,6 é a nossa resposta aqui na letra A. Na primeira questão, nós temos aqui o gabarito na letra A. Passando para a segunda questão da nossa atividade, que também é do descritor 16, nós vamos ter que fazer algumas comparações, né? Para saber qual é a comparação que é correta. Vem dizendo o seguinte, ó. 0,40 é menor do que 0,31. Isso aqui não é verdade. 0,31 ele é menor do que 0,40. A correta seria assim, ó, 0,31 menor que, desculpa, errei o símbolo. A correta seria 0,31 menor que 0,40. Aqui, 1 é menor que 1/2. 1/2, nós sabemos que 1/2 equivale a 0,5. Essa aqui também está errada. A correta seria 1/2 menor que 1. Porque 1/2 é 0,5, que é menor do que 1. 0,4 é maior do que 4 sobre 10. 4 sobre 10 é igual a 0,4 também. Então, esse sinal aqui ele está errado. Nós não utilizaríamos um sinal de maior ou menor, e sim de igual. O correto seria 0,4 é igual a 0,4. Essa comparação aqui está errada. Agora, vamos aqui, ó. 2 é maior que 1,9. Essa aqui é a correta. 2 é maior do que 1,9. E vamos para a letra E para a gente ver se está realmente correta a nossa letra D. 1/2 é maior que 0,7. Como nós vimos, 1/2 é igual a 0,5. Então, ele ficaria assim, ó. 0,5 é menor que 0,7. Então, isso aqui também está errado. O nosso gabarito aqui vai ser a letra D. Terceira questão. No Brasil, 3/4 da população vive na zona urbana. E de que outra forma podemos representar essa fração? Aqui, nós temos duas formas de representar essa fração, né? De encontrar essa fração. Nós podemos usar o método do cálculo ou o método do desenho. Nós podemos fazer um método do desenho que é mais fácil, né? Fazer um círculo. O 4, ele é o total. Então, a gente vai desenhar 4 partes no círculo, dividir como se fosse uma pizzazinha. Pensando que a pizza toda, ou esse círculo todo, é 100%. E cada pedacinho desse vai equivaler a 25%. Vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho 3 partes pintadas, né? Nós temos uma parte, 2, 3 pintadas. Cada partezinha dessa equivale a 25%. 25%, né? Somando tudo, 25 mais 25 mais 25 vai dar 75%.
Essa é uma das formas mais simples de fazer e que dá para encontrar a resposta de forma rápida, que é o nosso gabarito na letra D. Vamos à quarta. Maria ganhou uma caixa com 27 chocolates. Repartiu com as colegas, ficando apenas com 27/6 dos chocolates. Na reta real, essa quantidade localiza-se entre... Vamos olhar aqui a reta real, né? Dessa quarta questão. Mas primeiro, nós temos que transformar essa fração aqui, que é dada pela questão, 27/6, em um número decimal para poder localizar ele na reta. É bem difícil da gente tentar localizar uma fração em uma reta numérica. Então, nós vamos ter que transformar ela em um número decimal para ficar melhor a representação. Principalmente quando as nossas respostas, ele nos dá, não uma resposta exata, mas um intervalo de números, né? Então, vamos aqui transformar essa fração em número decimal. Vamos dividir o 27 pelo 6. 27 pelo 6 vai ser 4,5. Deixa eu passar para essa página para cá. 27,6 vai ser 4,5. E 4,5 ele vai ficar aqui, ó, no meio do caminho entre 4 e 5. Aí a resposta que ele pede, qual é o intervalo que ele está, né? Ele está entre -4 e -3, ele não está nessa parte negativa, porque ele é um número positivo. Ele não pode ficar nas partes negativas. Ele vai ficar entre 4 e 5? Sim. 4,5 ele está entre os números 4 e 5 na nossa reta aqui, ó. Então, nosso gabarito letra B. Vamos para a questão 5. Na questão 5, ele pede o seguinte. Na figura, estão representados os números 0, x e 1. O número x encontra-se na metade do intervalo 0 e 1. Qual é a posição do número 2x dividido por 3? Ora, primeiro nós temos que descobrir qual é o valor de x para a gente poder representar o que ele está pedindo. Se o x ele está no meio do caminho entre 0 e 1, quer dizer que ele é 0,5. Ele é a metade do caminho entre 0 e 1. Está entre esses dois números. Já que agora descobrimos o valor de x, nós vamos colocar o 0,5 nessa expressão. Como é que vai ficar? 2x é a mesma coisa que 2 vezes 0,5. Todo mundo dividido por 3. 2 vezes 0,5 é 0,5 mais 0,5, que vai dar 1. 1/3, 1/3. 1/3 é uma parte que é fracionária. Nós não queremos frações para poder descobrir a localização dele. Para a gente saber a localização dele na reta, nós temos que transformar em decimal. Para transformar em decimal, nós vamos dividir o 1 pelo 3. 1 dividido por 3 vai dar 0,333, uma dízima periódica, né? Que vai continuar com os 3. Como é que a gente vai localizar esse número decimal nessa reta numérica? Da mesma forma que os números normais, ok? Se 0, aqui nós temos o 0, o 0,5 e o 1, o 0,3, ele é menor do que o 0,5. Então, ele vai ficar aqui, ó, 0,333 e uma dízima periódica. Ele vai ficar mais ou menos aqui, certo? Porque o 3, ele é menor do que o 5. Então, ele vai ficar entre 0 e 0,5. Aí, nós vamos marcar a resposta que vai ser a nossa correta. Ele vai ficar à esquerda do 0? À esquerda do 0, nós temos os números que são negativos. Esse número não é negativo, ele é um número positivo. Então, nós não vamos marcar a letra A. Ele vai ficar entre 0 e x? Ele está entre 0 e x? Sim. Talvez essa seja a nossa correta, mas vamos olhar os demais. Ele vai ficar entre x e 1? Números entre x e 1 vão ser maiores do que 0,5. E ele não é esse tipo de número. Ele vai ficar depois do 1? Não, porque o primeiro número antes da vírgula é menor do que 1, que é o 0, né? Então, ele fica antes do 1. É exatamente o número x? 0,3333 não é igual a 0,5, não é exatamente o mesmo número. Então, nós não vamos marcar a letra E. Ou seja, a nossa resposta correta, o nosso gabarito, é a letra B. Ele vai ficar entre 0 e x. Vamos para agora a sexta questão.
A figura abaixo mostra os pontos P e Q, que correspondem a números racionais e foram posicionados na reta numérica. Assim, o valor de P mais Q é... Vamos tentar descobrir primeiro quem é P e quem é Q, né? Nós temos aqui os valores que são negativos, né? Os valores negativos, eles funcionam de forma contrária. Depois do zero do lado negativo, nós temos 0,1, aqui menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3 e menos 0,4. O valor de P vai ser menos 0,3 e o valor de Q vai ser menos 0,2. Descobrindo o valor dos números, nós vamos resolver a nossa expressão. P mais Q. O P, que ele pede primeiro, é menos 0,3, mais Q, que é menos 0,2. Quando nós temos uma soma entre dois parênteses, nós temos que tentar retirar os números dos parênteses para depois resolver a soma. Esse primeiro parêntese ele vai sair da mesma forma que ele está, só que o segundo nós vamos ter que fazer o jogo de sinais. Menos por mais, que vai dar menos, e nós vamos repetir o número. 2, né? Nós temos aqui uma soma de dois números que têm os mesmos sinais. Dois números que são negativos. Então, nós vamos repetir o sinal, que é menos, e somar os dois números. 0,3 mais 0,2 vai dar 0,5. Que é o nosso gabarito aqui na letra A. Menos 0,5. Já na sétima questão, ele pede o seguinte. Uma corda mede 12,50 metros de comprimento. Foi cortada em 6 pedaços, sendo que um deles tem 4,50 metros e os outros 5 têm medidas iguais. Qual é o tamanho de cada um desses 5 pedaços? Bem, primeiro nós temos que tirar esse pedaço maior para dividir os outros em partes iguais. Nós vamos pegar o total da corda, que é 12,5 metros, ou 50, que é a mesma coisa, e subtrair 4,50 metros, ou 5 metros. Para a gente tirar as partes que nós vamos dividir em partes iguais. 12,5 menos 4,5 vai dar 8. Esses 8 metros é o que sobrou para a gente dividir em 5 partes iguais. 8 dividido por 5 partes iguais vai dar 1,6 metros. Ou seja, os 5 pedaços que restaram, que são iguais, vão ter todos 1,6 metros ou 1,60 metros, que é a mesma coisa. Que dá o nosso item aqui na letra D. Gabarito letra D dessa nossa sétima questão. Na oitava questão, nós temos o seguinte. O índice de massa corpórea é dado segundo a fórmula. IMC é igual a M dividido por A ao quadrado, onde M é a massa de um indivíduo em quilos, ou quilograma, e A é a altura em metros. Qual é o IMC de uma criança que tem 50 quilos e mede 1,2 metros? Vamos pegar a fórmula e aplicar os dados na fórmula. Ele tem M sobre A ao quadrado. M é a massa do indivíduo, é o peso dele, né? Então, aqui, ó, 50 quilos vai ficar na parte de cima. E o A é a altura, que é 1,2 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, 50. Nós vamos primeiro fazer a potência, que é o mais urgente, né? E depois realizar a divisão. 1,2 ao quadrado vai dar 1,44. Ou seja, 50 dividido por 1,44 vai ficar 34,72. Vamos aqui analisar as respostas que ele nos dá. O número obtido, ele é mais do que 34? Sim, nós temos 34,72. Provavelmente essa é a nossa resposta correta. Vamos analisar as demais. Ele é mais do que 35? Não é. Ele é menos do que 34? Também não. Menos do que 30? Pior. Ele é exatamente 34? Não é. Ou seja, a nossa resposta de gabarito aqui é a letra A. Mais do que 34 no valor do IMC. Agora, para a nona questão, ele pede o seguinte, que é o descritor 65, que é calcular o perímetro de figuras planas numa situação problema. Camilo percorre todo dia a quadra abaixo. Nós temos o desenho aqui
da quadra que ele percorre. Sendo que na ida para a escola, ele deixa a irmã na creche, que está aqui localizada. Na volta, ele passa pela padaria, que também está localizada aqui. Diga qual é a distância que Camilo faz todo dia para ir de casa para a escola e voltar para casa. Ou seja, ele quer saber quantos metros ele percorre fazendo todo esse desenho da quadra. Nós vamos ter que calcular o perímetro do desenho, né? Vamos pegar cada medida dessa e realizar a soma. Pegar o 20, mais 30, mais 15, mais 30, mais 50. Realizando todas essas somas aí que ele nos dá, vai dar 145 metros, que é o tanto de metros que ele percorre, que é o nosso gabarito aqui na letra B. Já na 10ª questão, nós temos o seguinte. 3 cartões retangulares e com as mesmas dimensões foram colocados lado a lado e sem sobreposição, ou seja, foram colocados lado a lado de forma que não sobrasse nenhum espaço entre eles e que nenhum ficasse em cima do outro. É como se eu pegasse essas duas folhas e colocassem elas coladinho aqui, ó, sem uma ficar em cima da outra. Não pode ficar em cima. Ela tem que ficar assim, ó, lado a lado, bem coladinho, sem sobrar nenhum espaço. Isso é chamado de sobreposição. Vamos lá. O que ele quer? Qual é a medida do perímetro do retângulo formado pelos 3 cartões? Então, nós vamos ter que saber quais são todas as medidas desses cartões. Essa figura é um retângulo, quer dizer que os lados opostos dela são iguais. Ou seja, o lado de cima é igual ao lado de baixo. E o lado da esquerda é o mesmo do da direita, mas nós vamos calcular apenas o do contorno, certo? Essas partes internas aqui não nos interessa, ok? Então, aqui, ó, aqui vai ficar 24. Se eles são todos iguais, todos eles são 24 aqui embaixo. E em cima também. E, consequentemente, se a esquerda é 12, a direita também é 12. Realizando todas essas somas, né, 24 mais 24 mais 24, nós vamos ter aqui 72. Vamos realizar todas as somas aqui. Vamos pegar todos os números que nós temos, 24 mais 24 mais 24, que são os de cima, mais 12, que é a lateral, mais os 3 24 que nós temos aqui embaixo, que você pode pegar e multiplicar por 3, que vai dar uma resposta, que é a mesma coisa, mais 12, que é o último número. Realizando toda essa soma aqui, nós vamos ter 168 no valor, que é a nossa resposta aqui na letra E, que é o gabarito da nossa questão. Na 11ª, ele pede o seguinte. Um terreno plano tem a forma de um trapézio, cujos lados paralelos medem 19 metros e 24 metros. E os lados não paralelos medem ambos 16. Vamos ver aqui o desenho que foi dado. Nós temos aqui, ó, o trapézio, onde os lados que são paralelos, né? Nós temos 24 e 19. E os que não são paralelos são iguais, que são 16 e 16 metros. O proprietário deseja cercar o terreno com a cerca formada por 4 fios paralelos. Ele apurou que o metro do fio a ser utilizado custa 0,50 ou 50 centavos, né? 1 metro desse fio é 50 centavos. Quanto o proprietário deverá pagar pela quantidade de fio a ser utilizado? Vamos devagar aqui. Primeiro, nós temos que saber qual é a medida do terreno, da parte do perímetro do terreno, para a gente saber quanto de fio a gente vai precisar para cercar ele. Então, nós vamos pegar 24 mais 16 mais 19 mais 16. Realizando toda essa soma, nós vamos ter 75, ou seja, 75 metros.
O perímetro desse terreno, todo o contorno desse terreno é 75 metros. Mas só que ele vai fazer uma cerca. E uma cerca não é feita apenas de uma passada de arame. Ele vai passar 4 vezes o fio, 4 fios paralelos. Ele vai passar 4 vezes o fio ao redor desse desenho. Então, nós vamos ter que pegar o 75 e multiplicar por 4, que são as vezes que ele vai passar o fio no terreno. O que vai dar 300 metros. Ou seja, ele vai precisar de 300 metros de fio para cercar esse terreno. Mas ele não quer saber quantos metros de fio ele vai precisar. Ele quer saber quanto é que ele vai pagar. Então, se 1 metro de fio é 50 centavos, ele vai pegar os 300 metros e multiplicar pelos 50 centavos. Que vai dar 150 reais. Opa, 150 reais. No nosso gabarito aqui, na letra B. Ele vai gastar 150 reais para cercar o terreno. Marina usou um elástico para representar uma figura no quadro de preguinhos que a professora levou para a sala de aula. Veja o que ela fez. Esse aqui é o desenho que a Marina fez na tabelazinha de elásticos, de preguinhos. E vamos à nossa questão, né? Observando que a medida entre 2 preguinhos é 1 centímetro, qual é o perímetro da figura que Marina representou? Cada espacinho desse é 1 centímetro. Para saber o perímetro, nós vamos ter que contar todo o contornozinho de lado de cada preguinho, no total, né? Para a gente poder fazer a contagem. Vamos lá, vamos começar a contar aqui dessa parte superior. Que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ou seja, nós temos 22 centímetros no desenho da Marina, que é a nossa letra D. Na 13ª, nós temos o seguinte. Sofia deseja construir uma casa em um terreno retangular, comprado recentemente, e deseja saber as medidas do terreno. Sabendo que o terreno tem área igual a 2.500 metros quadrados e que a frente tem 25 metros, quantos metros tem o fundo desse terreno? Essa questão nós temos que ter uma atenção melhor para ele. Eu vou anotar aqui nessa parte de trás, que tem mais espaço. Vamos anotar aqui. Ela tem um terreno. Vou anotar aqui no cantinho. Ela tem um terreno que tem 25 metros de frente, mas nós não sabemos a parte do fundo, né? E a área dele é igual a 2.500 metros quadrados. Como é que a gente vai fazer para descobrir o fundo do terreno, né? Que é a parte do lado, essa parte lateral. Nós vamos ter que usar a fórmula da área do retângulo, porque o terreno ele é retangular. Nós temos que a área do retângulo é igual a base vezes a altura, onde a base é a parte de baixo e a altura é a parte da lateral. E vamos substituir os valores que nós temos na fórmula. A área, né, 2.500, então aqui no lugar do A, eu vou colocar 2.500. E o B, que é a base, né, 25, no lugar do B, aqui eu vou colocar 25. Vezes, como nós não temos o valor da altura, vamos colocar a altura. Aqui nós vamos usar, basicamente, uma equação do primeiro grau. Vamos colocar as letras para um lado e os números para o outro. 2.500, né? 25H é igual a 2.500. Nós vamos passar o 25 para o outro lado, fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, H vai ser 2.500 dividido por 25, que é a nossa altura, né? 2.500 dividido por 25 vai dar 100 metros. Ou seja, essa parte da lateral do nosso terreno vai valer 100 metros. Agora, vamos procurar aqui no item qual é a parte de 100 metros, né? 100 metros aqui é a nossa letra C. Gabarito da questão, letra C. 14ª e última questão. O professor Flávio comprou um terreno para a construção de uma casa e precisa saber se a sua área é suficiente para construir uma boa casa.
O terreno ele tem formato retangular, com 7 metros de largura e 30 metros de comprimento. Vamos desenhar aqui mais ou menos o terreno do Flávio. Não precisa ser tão reto, né? Ele tem 7 metros de largura e 30 metros de comprimento. Marque o item que aponta corretamente a sua área. Então, vamos tirar a área do retângulo. A área do retângulo, como nós vimos anteriormente, é base vezes altura. A base é a parte de baixo, que é 30, vezes a altura, que é a lateral. Então, 30 vezes 7 vai ficar 210 metros quadrados, né? Que aqui é a nossa letra C, o gabarito da nossa questão. Então, pessoal, essa foi a correção da nossa atividade dessa semana. Espero que todos tenham entendido e gostado. E que não parem de estudar, né? Continuem seus estudos, que isso possa prevalecer nesse ano de vocês. Em êxito e em vitórias, tá? Vejo vocês e até mais.